Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Governo seleciona mais de 2.700 municípios para o Minha Casa Minha Vida. O governo federal, através do Ministério das Cidades, anunciou o resultado da seleção de propostas do programa Minha Casa Minha Vida, modalidade Urbano Sub-50, com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, o FNHIS. A iniciativa vai subsidiar a construção de moradias em áreas urbanas com até 50 mil habitantes. Nesta etapa, mais de 2.700 municípios foram contemplados, totalizando aproximadamente 60 mil unidades habitacionais previstas. De acordo com a portaria MCID número 892, publicada em edição extra do Diário Oficial da União, a etapa atual do Minha Casa Minha Vida permitirá a contratação de 30 mil unidades habitacionais. O valor máximo do repasse da União para produção ou aquisição de cada moradia será de R$ 140 mil. Os municípios selecionados têm até 12 de setembro de 2025 para cadastrar suas propostas na plataforma Transferigov. Após a habilitação e aprovação, o prazo para envio da documentação necessária à contratação vai até 10 de março de 2026, com a formalização dos termos de compromisso junto à Caixa Econômica Federal. O programa Minha Casa Minha Vida é uma das principais políticas públicas de habitação no Brasil, voltada para reduzir o déficit habitacional e garantir moradia digna para famílias de baixa renda. Augusto Rabelo, secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades, destacou que essa seleção vai atender municípios com população abaixo de 50 mil pessoas em todas as partes do Brasil. Em todo esse processo, foram observados os requisitos técnicos de desenvolvimento urbano, econômico, social, entre outros itens, sempre com foco na qualidade de vida da população que vai ser beneficiada pelas novas moradias. Cada município teve direito a inscrever apenas uma proposta e identificar um terreno viável para a construção do empreendimento. A lista dos municípios selecionados está disponível na página do novo PAC. Em portalconvênios.com, você acessa a portaria do Ministério das Cidades e confere a distribuição das propostas por unidade da federação. Parlamentares destinam milhões de reais em emendas a clubes de futebol. Dados apurados a partir de reportagem de O Globo indicam que parlamentares brasileiros destinaram nos últimos 3 anos pelo menos 13 milhões e meio de reais em emendas parlamentares para clubes de futebol. O valor, que teve salto expressivo em 2024, reacende a discussão sobre prioridade na alocação de recursos públicos e a necessidade de transparência na execução orçamentária. Somente no ano passado, os repasses somaram 10 milhões e meio de reais, concentrando quase 80% de todo o montante registrado no período. O aumento ocorre em um contexto de maior controle do STF sobre repasses a ONGs e prefeituras, o que pode ter levado parte dos parlamentares a redirecionar recursos para entidades esportivas. Alguns exemplos de destinação de verbas são os seguintes: CSA de Alagoas, R$ 1 milhão via senador Renan Calheiros do MDB, parte para salários de atletas e comissão técnica, inclusive do time profissional. Operário Futebol Clube do Mato Grosso do Sul, R$ 1 milhão da senadora Soraya Tronic do Podemos, com foco declarado no futebol feminino. Ideal Futebol Clube em Minas Gerais, R$ 2 milhões desde 2023 para projetos esportivos inclusivos. União Futebol Clube de Minas Gerais, R$ 400 mil do deputado Nicolas Ferreira do PL de Minas Gerais para categorias de base. E Operários Esporte Clube de Minas Gerais, R$ 400 mil para infraestrutura esportiva. A destinação de fundos a clubes de futebol tem gerado questionamentos, especialmente em municípios que enfrentam carências estruturais. Problemas como saneamento básico precário em Maceió, moradias em áreas de risco em Ipatinga e obras paralisadas em Campo Grande contrastam com os investimentos em equipes esportivas. Os repasses revelam uma agenda legislativa alinhada ao esporte local, mas trazem à tona debates sobre a priorização de recursos públicos, especialmente diante das necessidades básicas das comunidades beneficiadas. Por se tratar de emendas impositivas, a execução é obrigatória e segue a destinação definida pelo parlamentar.
O Ministério do Esporte alerta que, se for constatado o uso indevido, os valores devem ser devolvidos aos cofres públicos. Em resposta à destinação de R$400 mil para o União Futebol Clube de Divino, em Minas Gerais, o deputado Nicolas Ferreira afirmou que projetos sociais que utilizam o esporte como ferramenta têm se mostrado eficazes na redução de vulnerabilidades ao promover saúde física e mental, reduzir índices de criminalidade, fortalecer vínculos comunitários e ampliar horizontes educacionais e profissionais. Além disso, ele afirma que o esporte contribui para o desenvolvimento dos participantes, promovendo valores fundamentais como respeito, disciplina, superação, trabalho em equipe, empatia e liderança. Sobre a emenda de R$1,5 milhão enviada ao Operário Futebol Clube no Mato Grosso do Sul, sendo R$1 milhão para o time feminino e R$500 mil para o masculino, a senadora Soraya Tronic justificou que o futebol feminino precisa e merece mais visibilidade, estrutura e valorização. E após o CSA receber R$1 milhão em emenda, cujo uso incluiu R$652 mil para pagamento de profissionais e convívio com o elenco principal, o senador Renan Calheiros declarou apoio a apurações sobre possíveis desvios, afirmando que se o clube usou de forma diferente, ele é totalmente favorável ao esclarecimento. CNM versus FNP. Batalha entre associações trava a criação do Comitê Gestor do IBS. A menos de meio ano do início da implementação da reforma tributária, o Congresso Nacional tem pela frente a tarefa de instituir de forma definitiva o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. O órgão será responsável por administrar o novo tributo, mas sua criação esbarra em uma batalha política entre as duas principais associações de municípios, que divergem sobre a forma de escolha de seus representantes. O projeto de lei complementar PLP 108 de 2024 retoma e amplia dispositivos da Lei Complementar 214 de 2025, que autorizou o funcionamento provisório do comitê neste ano. A instalação definitiva permitirá ao colegiado estabelecer normas internas e conduzir em 2026 os testes do novo imposto. O conflito, no entanto, travou a tramitação. A Confederação Nacional de Municípios, a CNM, alega que ambos os textos garantem à entidade maior peso na indicação de membros do Conselho Superior do Comitê. Já a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, a FNP, sustenta que a CNM descumpriu um acordo que asseguraria participação equilibrada das duas organizações. Representantes das entidades têm pedido ao Senado que atue para resolver o impasse. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, se dispôs no primeiro semestre a mediar um acordo, mas para ele ainda falta um entendimento federativo. Relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, Braga afirmou à Rádio Senado em 2 de julho que seu relatório deve ser disponibilizado em agosto. Segundo ele, há detalhes da questão administrativa e judicial que precisam de um entendimento. Se for aprovado no Senado com alterações, o projeto volta à Câmara dos Deputados. O texto pode se tornar lei até setembro, informou o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api, em evento sobre o tema no dia 8 de julho. O Conselho Superior do Comitê Gestor será composto por 27 secretários da Fazenda dos estados e por 27 representantes municipais eleitos pelos prefeitos. A escolha dos representantes municipais para o Conselho Superior do Comitê Gestor do IBS será feita por meio de 2 chapas distintas. Na primeira, composta por 14 candidatos a conselheiros, cada prefeito terá direito a 1 voto de igual valor. Na segunda, formada por 13 candidatos, o peso do voto será maior para prefeitos de municípios mais populosos. Cada associação de municípios poderá inscrever apenas uma chapa para a eleição dos 13 candidatos com voto ponderado, desde que obtenha apoio prévio de 20% dos prefeitos do país. Também será possível apresentar chapa para a eleição dos 14 candidatos com voto igualitário, nesse caso mediante apoio prévio de municípios que representem ao menos 20% da população brasileira. Atualmente, apenas a Confederação Nacional de Municípios e a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos estão habilitadas a participar do processo eleitoral. Para a CNM, apenas ela cumpre os requisitos para participar da eleição que escolherá 14 dos 27 representantes. A FNP não teria o mínimo de 1.114 municípios para apoiar sua chapa, disse o presidente da CNM, Paulo Zilkowski, em audiência no Senado. A CCJ realizou audiência pública em 10 de junho para esclarecer a questão. Já a escolha dos outros 13 membros municipais seria disputada entre uma chapa da CNM e outra da FNP, no entendimento de Zilkowski.
Para ele, a solução para o conflito é que haja uma única chapa composta por indicados de ambas as associações. A FNP argumenta que já havia um acordo feito entre as associações e os parlamentares quando a Lei Complementar 214 ainda estava em elaboração. A chapa de 14 representantes seria apresentada somente pela CNM e a de 13 pela FNP, segundo o presidente da frente, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. A CNM nega ter concordado com os termos. A lei e o PLP 108 de 2024 não representaram bem as discussões quanto às regras para as eleições dos representantes municipais, avaliou Bernardo Api na audiência pública da CCJ. Api afirmou que na elaboração da Lei Complementar 214, deixou-se para a CNM e a FNP ver se chegavam a um acordo com relação a qual seria o critério de eleição dos representantes. As entidades não chegaram a um acordo e foi colocado na lei que haveria chapa de 14 e de 13 em duas eleições simultâneas. Segundo a Pia, havia implícita sim a ideia de que 14 seriam da CNM e 13 da FNP, mas ele apontou que a CNM está trabalhando com base no texto da lei e agora, infelizmente, se está nessa situação. Ele reforçou que o ideal seria que se chegasse a um acordo. Para contornar o embate, a FNP apoia a emenda do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, para explicitar o pacto no projeto. Representantes da Confederação Nacional de Municípios, da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, do Governo Federal e dos fiscos estaduais atuam em um pré-comitê gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. O grupo trabalha na antecipação de normas e na troca de informações para preparar a futura estrutura do órgão definitivo. Apesar do avanço técnico, o processo político segue paralisado. A eleição dos representantes municipais para o Conselho Superior do Comitê Gestor está atrasada. A CNM chegou a iniciar os procedimentos eleitorais, mas em abril decisões foram suspensas pela Justiça a pedido da FNP. Os estados já definiram seus 27 representantes no Conselho Superior. Pelo cronograma, o Comitê Gestor deveria ter sido criado até 16 de maio. O registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ocorreu em 12 de junho, mas a instalação oficial depende da aprovação do projeto de Lei Complementar 108. A proposta, considerada a segunda etapa da regulamentação da reforma tributária, cria o Comitê Gestor, estabelece infrações e multas relacionadas ao IBS e define o procedimento de cobrança. A primeira parte da regulamentação, prevista na Lei Complementar 214, instituiu as bases para o funcionamento dos novos tributos, incluindo o calendário de implementação e as regras para alíquotas. O IBS substituirá o ISS municipal e o ICMS estadual, sob gestão do futuro Comitê Gestor. Já a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, unificará PIS, COFINS e IPI, tributos federais que ficarão sob a responsabilidade da Receita Federal. Rouanet Nordeste destinará 40 milhões de reais para projetos culturais na região. O Ministério da Cultura lançou no município do Crato, no Ceará, o programa Rouanet Nordeste, que vai destinar 40 milhões de reais a projetos culturais em todos os 9 estados nordestinos, além das regiões do norte de Minas Gerais e do norte do Espírito Santo. A iniciativa integra a política de nacionalização dos investimentos culturais, buscando ampliar o alcance da Lei Rouanet e fortalecer a diversidade artística e cultural dessas regiões. O programa conta com a parceria de importantes instituições como o Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, Engea, Petrobras, Serpro e Transpetro. Além do aporte financeiro, o Ministério da Cultura promove oficinas de capacitação voltadas a agentes culturais em colaboração com o Serviço Social da Indústria, o SESI. As formações presenciais e virtuais percorrerão 7 estados, abordando temas que vão desde a elaboração de projetos até a prestação de contas, garantindo mais preparo e autonomia para os proponentes. Para a ministra da Cultura, Margarete Menezes, o programa é histórico porque representa o maior edital das linhas especiais da Rouanet, além de ser uma etapa importante na nacionalização do investimento cultural. Hoje estamos celebrando mais um passo significativo no nosso compromisso de nacionalização com o fomento, com a promoção das políticas públicas para a cultura brasileira, para todos os brasileiros. Estamos realizando o lançamento do programa Rouanet Nordeste, juntamente com a implementação do programa Cariri Criativo, que são iniciativas para potencializar os territórios criativos do nosso imenso e rico Brasil.
As oficinas também pretendem tornar o processo de inscrição mais acessível para todos os proponentes, desde iniciantes até os mais experientes, segundo o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, Enilton Menezes. Nós pretendemos fazer formação para mais de 10 mil agentes culturais aqui na região. E nós vamos dar oficina em quase todos os estados. Quanto é estratégico você poder ter a oficina de elaboração de projetos para fazer essa inclusão. A Lei Rouanet, oficialmente chamada de Lei nº 8.313 de 1991, é um dos principais instrumentos de fomento à cultura no Brasil. Seu objetivo é incentivar empresas e pessoas físicas a apoiarem projetos culturais por meio de renúncia fiscal, ou seja, parte do imposto devido ao governo pode ser direcionada para financiar iniciativas artísticas e culturais. O processo começa com a aprovação de um projeto cultural pelo Ministério da Cultura. Após análise técnica e enquadramento nas regras da lei, o proponente recebe autorização para captar recursos junto à iniciativa privada ou cidadãos. Quem decide apoiar o projeto pode abater parte ou até a totalidade do valor investido do imposto de renda devido dentro dos limites estabelecidos, até 6% para pessoas físicas e 4% para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. A Lei Rouanet abrange uma ampla gama de iniciativas: peças teatrais, exposições de arte, restauração de patrimônio histórico, festivais de música, produção cinematográfica, livros e até ações de acessibilidade cultural. A prioridade é apoiar projetos que ampliem o acesso da população à cultura, especialmente em regiões menos favorecidas. Contrariando um mito comum, o dinheiro não vai direto do governo para artistas. A escolha de quem receberá o apoio é feita por empresas e cidadãos, e todos os projetos precisam prestar contas detalhadas ao Ministério da Cultura. Essas informações ficam disponíveis no portal da Lei Rouanet, permitindo acompanhamento público. Mais informações estão disponíveis no site gov.br/cultura. Inscrições abertas. Editais da Funasa podem garantir até R$3 milhões aos municípios. A Fundação Nacional de Saúde, a Funasa, divulgou no início de agosto os novos editais para a escolha de projetos destinados a aprimorar o saneamento e promover a saúde de comunidades em zonas urbanas e rurais de todo o Brasil. As ações previstas nas portarias Funasa número 2775, 2776 e 2777 incluem investimentos em abastecimento de água, esgotamento sanitário e melhorias habitacionais para o controle de doenças. Segundo a Funasa, os investimentos podem chegar a R$3 milhões para obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário em comunidades rurais, ampliando o acesso a serviços básicos e reduzindo riscos sanitários. As seleções são destinadas a propostas de melhorias sanitárias domiciliares em áreas urbanas, melhorias habitacionais para o controle da doença de Chagas em áreas urbanas, sistemas públicos de abastecimento de água, sistemas públicos de esgotamento sanitário e melhorias sanitárias domiciliares em áreas rurais e comunidades tradicionais. Para as propostas de melhorias sanitárias domiciliares e melhorias habitacionais para o controle da doença de Chagas em áreas urbanas, os valores mínimos de repasse são de R$400 mil e o máximo R$1.550.000. Para as propostas de sistemas públicos de abastecimento de água e sistemas públicos de esgotamento sanitário em áreas rurais, o valor mínimo é de R$2 milhões com um teto de R$3 milhões. Para as melhorias sanitárias domiciliares em áreas rurais, o valor mínimo de repasse é de R$400 mil e o máximo de R$1.550.000. Não será exigida contrapartida financeira por parte dos proponentes em nenhuma das seleções. O presidente da Fundação, Alexandre Mota, destacou a relevância da instituição para o desenvolvimento do saneamento no país, que conta atualmente com mais de 2.500 instrumentos de repasse ativos em todo o país, com especial atenção aos municípios de pequeno porte e comunidades tradicionais. Ele afirmou que o saneamento rural é uma prioridade para a Funasa e a publicação desses editais reforça o compromisso da Fundação em levar dignidade e condições de vida saudáveis a cada canto do país, reafirmando seu papel essencial na construção de um Brasil mais justo e equitativo para todos. As propostas devem ser apresentadas exclusivamente pela plataforma TransfereGov no prazo de 30 dias corridos entre 15 de agosto e 13 de setembro de 2025.
De acordo com especialistas em saúde pública, iniciativas como essas têm potencial para reduzir significativamente a incidência de doenças de veiculação hídrica, além de promover melhorias diretas na qualidade de vida. A priorização de comunidades tradicionais e áreas rurais também reforça a busca por equidade no acesso a políticas públicas essenciais. No dia 18 de agosto, segunda-feira, às 10 da manhã, a FUNASA realizará o webinar referente às 3 portarias publicadas para a apresentação de propostas das ações de saneamento básico. Não percam a oportunidade de sanar dúvidas sobre o processo seletivo. O webinar será transmitido pelo canal da FUNASA no YouTube. Em portalconvênios.com, você confere quais são os programas específicos para cada tipo de ação dos editais e também as portarias da FUNASA destinadas aos projetos. Veja ainda a tabela detalhando as 8 fases do processo seletivo com suas respectivas datas. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!